Olá, sejam muito bem-vindos ao canal Mundo Compartilhado. Eu sou o José JR e é um prazer receber você de novo aqui nesse vídeo de hoje muito legal aqui para quem gosta de agilidade, para quem gosta de empreendedorismo, porque tudo está envolvido e principalmente essa vibe aí gigante da galera falando sobre agilidade em vários lugares, em várias empresas, em várias áreas e todo mundo quer ser mais rápido, mais adaptável, mais melhorar, porque as coisas estão difíceis cada vez mais para todo mundo, até porque a gente teve 2020 aí, com a pandemia que aconteceu, acabou adiantando as transformações, as mudanças, as evoluções de vários ramos de atividade, e dizem aí alguns especialistas em mais de 5 anos, né? Foi uma aceleração por necessidade, né? E aí tem um assunto muito interessante chamado Dark Agile, né? Que é achei que você ia falar sobre agilidade, não. Você ia falar sobre o contrário, né? Que é esse Dark Agile que tá aí, as pessoas não falam muito sobre ele, mas ele existe, e esse é um problema. Então convidei aqui um cara muito especial, Marcondes, meu querido amigo, seja muito bem-vindo. Tudo bom, cara? Como é que você tá? Tô bem, graças a Deus. Obrigado aí, viu, pela oportunidade de estar trazendo o tema e também de estar falando um pouco do The Agile Force, do lado ágil da força. Esse lado da força, para quem não pegou aí a referência nerd que a gente está trazendo, é lá do Star Wars, ou antigamente, como alguns amigos, ou que eu já vi algumas pessoas chamando de Guerra nas Estrelas, que está correto, até porque a tradução no Brasil era Guerra nas Estrelas, é que agora, alguns anos atrás, aí, eu acho que uns 20 anos atrás, parou de falar Guerra nas Estrelas, do lançamento dos outros 3 filmes que foram lançados em 2000, mais ou menos, né? 99, 2000 e 2001, se não me falha aqui a minha memória. É isso, né? E aí a ideia é essa brincadeira, né, Marcondes? E aí, antes da gente começar a falar do assunto, cara, se apresenta aí pra galera. Se apresenta aí. Bom, para quem não me conhece, eu sou o Marcons, né? E eu tenho um podcast chamado The Agile Force. É algo que surgiu no meio da pandemia, já era uma ideia que eu queria lançar, estava ajudando algumas pessoas. Tive a cara e a coragem, criei a primeira temporada. Vai vir a segunda num formato já mais de entretenimento agilístico, meio com programa. José JR vai receber o convite e tal. Enfim. Então tem coisa aí. Tem meus artigos no LinkedIn também, né? Que é o meu nome completo, Jorge Luiz Silva Marcondes. Basta acessar no LinkedIn que vai conseguir acessar o conteúdo, as coisas que eu faço voltado para agilidade e tudo mais. Muito bem. Marcondes, a gente está falando dessa agilidade, como eu falei aqui no começo para todo mundo, né? A agilidade está numa vibe nesse ano agora, né? Nos primeiro ano do século, da década de 20, né? Ó, trazendo aí um pouco para quem entendeu, a gente está na década de 20, né? A gente está gravando esse vídeo aqui, hoje é 2021, né? Estamos esse ano. E o grande ponto é que nesse momento está todo mundo usando ágil, né, de alguma maneira, querendo ou tentando entender o que é esse negócio. Quer dizer, o mundo inteiro está falando de alguma maneira sobre esse assunto, bem ou mal, estão falando e estão tentando, e tem esse negócio de Dark Agile. E aí a minha pergunta para você é, começa a explicar o que é Dark Agile, o que é esse negócio aí? Bom, você quer que eu explique primeiro o que é Dark Agile ou até mesmo o Agile, o ágil em si? Né? O que Boa, seria? boa. Vamos falar um pouco do ágil primeiro, para depois a Sabe o gente que é entender o que é o Dark interessante Agile. a gente Diga. falar do ágil primeiro? Porque você trouxe uma questão muito interessante dessa data, né? 2021. Ou seja, há 20 anos atrás é que o termo ágil estava sendo utilizado. Então, nem o ágil é coisa nova. Que Sendo para a gente cunhado, né? parece que, né, é algo novo, é algo da última década, só que não. Né? É algo que já tem aí os seus 20 anos. Então, bom, na tela aí está para vocês, quem não sabe o que é, né? O Manifesto Ágil foi criado há 20 anos atrás, em 11 de fevereiro de 2001. Ó, Então fez data aqui, aniversário recente, né? recente. E o que é esse tal de manifesto, né, para desenvolvimento ágil de software? Bom, foi um manifesto que alguns desenvolvedores da época, né, 17 pessoas se uniram ali e fizeram, né, um termo, né, para como se desenvolver o software de uma forma melhor, né, meio que quebrando o paradigma do jeito que eles faziam. E aí são 4 valores e 12 princípios. Os 4 valores estão aí nessa tela,
né, nesse site tão belo e bonito, que nunca foi atualizado desde então, né? E basicamente os 4 valores indivíduos e interações. Opa, sumiu, foi cliquei pro nos princípio. princípios ágeis aqui, são 12, tá? Só você clicar, nunca viu? Ó, só clicar aqui, tranquilo, tá? Bem fácil o site, né? São 2 páginas Bem praticamente. fácil. Mas voltando lá para os valores, indivíduos e interações. E eu vou dar uma traduzida aqui, tá? Eu vou dar uma contextualizada, porque o ágil hoje ele já extrapola, né? Aí o desenvolvimento de software, a TI, eu mesmo já tive a oportunidade de trabalhar até mesmo com engenharia química. E já vi Caraca. Scrum rodando em casamento. Muito, ó, já vou tomar muito cuidado aqui nesse vídeo, porque falar com o Marcondes sempre é um grande prazer, porque a gente gosta de detalhes, informação, coisa histórica, e aí a gente vai abrindo leques e leques, e a gente pode ficar aqui, então vou já acender o alerta, ó, cuidado, senão você entra na Deep aqui. Web com o Marcondes, né? A gente vai embora, e é muito legal conversar com esse cara aqui. Mas vai lá, Marcondes, explica aí da onde, então, assim, contextualiza para a galera aí. Não, mas assim, então seriam indivíduos e interações, mais que processos e ferramentas, tá? Software em funcionamento, a gente pode traduzir como um produto, né? Ali na mão do usuário, do cliente, mais do que uma documentação abrangente, e eu gosto às vezes de falar do que uma burocracia, né? Algo do tipo. Colaboração com o cliente, mais do que uma negociação de contratos. Então, poxa, isso que eu estou fazendo está de acordo, está fit com o meu core de desenvolvimento ou não? Não é melhor eu apresentar um outro parceiro, ou em vez de só tentar forçar aqui um negócio, um contrato, e aí vai ser algo que não vai ser nem bom para mim nem para ele, né? E responder às mudanças, mas que seguir um plano, né? Aquela coisa. Não vou escrever na pedra e falar, não, mas tem que ser assim porque eu planejei e tudo mais. E uma das coisas que eu gosto de destacar muito nessas 2 colunas, né, é que a gente tem muito na primeira coluna a questão de pessoas. Você está sempre repetindo pessoas, né? Os indivíduos, as pessoas como um todo, e aqui você pode falar de times, da organização. O software está falando do usuário, no final das contas, né? Do cliente está pegando o produto na mão. O cliente, o parceiro, né? E o responder às mudanças é você mesmo. Então a gente tem tudo aí falando de pessoas, 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 pessoas. Então, quando alguém perguntar o que é o ágil, né? O que é essa coisa de metodologia ágil, métodos ágeis, eu não gosto disso, acho que semanticamente não é legal. Então, para mim, o ágil é um modelo, é uma cultura, é uma forma de pensar voltado para pessoas. Muito bom, muito bom. E agora a gente vai e aí, né? Claro, é isso que eu ia falar. Bom, esse é o Agile, né? Então, as interações ali e tudo. E o que é o Dark Agile? Primeiro, tem um cara que cunhou essa frase, essa palavra? Então, se eu fiz uns retrospectos e tudo mais e busquei, lá em 2012 surgiu um site chamado como é que é? The Dark Agile Manifesto. Os caras fizeram. Eu vou ver se eu consigo achar o Dark Agile Manifesto. Vamos achar aqui, né? E detalhe, eu até ia esquecendo de falar. Você lembra do Go Horse? Go Horse, você vai ter que explicar o que é Go Horse agora. O que é Go Horse? Go Horse é um método de desenvolvimento de software criado por brasileiros, né? Por brasileiros, que na verdade foi um sarro que a galera tirou. Existe um chamado Extreme Programming, que é o XP, mais conhecido como XP. Então, para quem é programador sabe o que é, mas para quem não é, existia esse método de desenvolvimento de software e os brasileiros criaram uma versão sarrista, que é o Go Horse, que a tradução é vai cavalo, faz, só faz, só faz, só faz. E aí, tipo, não pergunte nada para ninguém. É isso que seria o Go Horse aí, resumidamente. Se você quiser saber, eu vou colocar também no link, além do Agile Manifesto, aqui embaixo aqui vai ter também o do Go Horse, porque tem o site do Go Horse explicando como é que você faz da maneira errada. Mas eu acho que ele até saiu do ar. Eu acho que ele o pessoal descontinuou ele e acabou, né? Da mesma forma que fizeram o Go Horse, fizeram o Dark Manifesto Agile. Foi, tipo, na mesma percepção. Então, surgiu esse site ali em meados de 2012, tá? Então, quase já com uma década de Manifesto Ágil. Então, muita coisa... Esse aqui? Esse aí. Ele também foi descontinuado, tanto que tá aí, ó, tá velho, né? E aí ele risca ali, ele fala, ó, tá valorizando muito mais uma coluna do que a outra, né? Então, o Dark Agile é praticamente isso, é quando você tem a inversão dos valores ágeis, ou quando você coloca assim, mais processos e ferramentas que pessoas, ou simplesmente você exclui, né?
pessoas ali e foca só o quê? Na documentação, no software, ou o contrário também, né? Aquela coisa de abraçar árvores e tudo mais. Então, Dark Agile é um termo que a gente pode englobar muitas coisas que acontecem hoje que as pessoas dão outros nomes. Tem o Focus Agile, Fake Agile, Ágil Flácido, enfim, tudo isso são subversões, são formas de falar que o ágil não está dando certo. E tem um porquê aí, né? Um problema. Ágil, como é que você falou? Flácido? Eu gostei desse termo aí. Ágil Flácido. Ágil flácido. Tem pior, tem uns que não são politicamente corretos aí que alguns gurus usam, né? Aquela coisa de ágil na coxa tal, mas aí nos tempos modernos não é bom entrar nesses termos e tudo mais. Quer dizer, o mal feito, é esse que a galera tá falando. O flácido é porque ele é mal feito e ele não tá olhando verdadeiramente o que o manifesto, os valores que o manifesto naquele tempo Ágil colocou, só né? no nome e por aí vai. Também, muito bom. E aí, o que acontece quando a gente entra nesse Dark Agile aí? Quando a gente vai Então, pro lado Dark da força, né? bom, não dá para também simplesmente sair falando assim, então se o ágil não deu certo é porque é Dark Agile, é isso. Não dá para a gente ficar culpando, né, e querendo dizer que o modelo ágil simplesmente seja o perfeito e tudo mais. Mas, para a gente não cair no engodo, né, mas como é que... Eu agora vou ter que sair estudando, né, todas as ferramentas e descobrir o que é ruim para ir, né, para o certo, para o ágil e tudo mais, para facilitar. Eu aprendi certa vez uma historinha, foi lendo um livro, que eu não sei se você já ouviu falar, né? Que é o conto de um homem que sabia identificar notas falsas. O cara era perito em pegar lá o papel moeda, bater e falar, ó, é falso, isso aqui foi falsificado, o erro tá aqui, tá ali e tal, tudo mais. E aí as pessoas, né, se admiravam com aquela capacidade e tal, né? Como é que você, só de bater o olho, sabe dizer? Você estuda, né? Você fica olhando, vendo o que vai vir de novidade, de técnica. Ele não, eu Como conheço bem o falsificar. original. Opa! Eu Conhece conheço, profundamente o original. eu conheço a original. Uma vez que eu pego uma que não tá igual ao original, eu sei que é falso, né? Então, para isso a gente precisa entender o ágil, né? Já que a gente está falando de datas e tudo mais, a gente já falou que tem 20 anos aí só de Manifesto. ágil, de manifesto, que surgiu esse tal de Dark Agile Manifesto aí no meio, né? Uma década depois, né? E né, da onde veio esse ágil, por que surgiu o ágil e tudo mais. Como você citou, você falou do XP, né? Uhum. O XP é uma das ferramentas de desenvolvimento de software que estão ali debaixo desse guarda-chuvão, né? Da cultura ágil. Foi criada ali na década de 90, mais ou menos, né? Entre 80, 90, enfim, junto de outras ferramentas, como o Crystal, o FTD, o Scrum, né? Famigerado Scrum e tudo mais. E da onde surgiu esses caras? Né? Por que criaram esses caras? A TI estava vivendo uma crise bilionária, certo? Devido à forma com que estavam entregando, tal, porque o modelo de desenvolvimento de software ele era baseado na disciplina de engenharia de software, que era baseado no padrão industrial fordista, né, de desenvolvimento de carro, aquela coisa bem linha de operação. Para quem assistiu aquele filme Tempos Modernos, né, as pessoas como engrenagens ali, o cara só mexia naquele setor, não sabia nem o que estava fazendo no final, se estava fazendo um carrinho de mão ou se era um E era um planejamento veículo, por aí completo, vai. anual, muitas vezes, né, Marcondes? Nesse exemplo aí da manufatura, você planeja durante muito tempo, depois você constrói e depois você começa a fazer a entrega, depois você construiu, você entrega. Então, Perfeito. essa é a ideia. E que nessa década eles viram que não estava funcionando, né? Começou a falar, poxa, o problema tá aí, teve crise no mercado financeiro, a gente está tendo a crise do software, a gente precisa, né, encontrar uma outra forma de fazer. E como nesse mundo nada se cria, tudo se copia, esses caras que criaram lá o tal do Manifesto Ágil, né, antes de ter essa ideia de criar o Manifesto Ágil, cada um foi, ao seu jeito, conhecendo outras formas de se trabalhar, né, olhando para a indústria ainda. E aí eles tropeçaram ali no toyotismo, né? Então tinha o Fordismo, lá no Japão a gente tinha o Toyotismo, que tem a filosofia Lean, né? Que é o Lean Thinking, né? O modelo de pensamento Lean. E eles foram beber ali na fonte. E aí começam a surgir as ferramentas de cada um deles, a visão um pouco mais voltada para um produto,
para um trabalho iterativo, né? Não é interativo, é um trabalho iterativo. Qual que é a diferença das duas aí? Não, interativo e iterativo. A interação, né, que a gente tem, querendo ou não, então isso é uma interação, nós estamos tendo uma interação. Agora, quando a gente fala de iteração, é uma expressão matemática. Então, é como se o produto que eu tenho atual ele é resultado de uma operação anterior. E assim a gente vai gerando sempre um novo produto, trabalhando de forma sempre incremental. Então, é sequencial. Então, essa é a diferença de iteratividade. E aí, entrando nessa linha do Lean, né? Já fala de Kaizen, melhoria contínua, etc. e tal. Tá? Enfim, todos os nomes da Toyota, na verdade. A gente está falando do TPS, né? O Toyota Production System. Para quem não conhece, aí dá uma pesquisadinha. Toda a sopa de letrinhas que tem lá. É o sistema Toyota de produção, que a Toyota durante muitos anos, desde a década de 50, quando a fábrica foi... Na verdade, a fábrica inaugurada em 40, né? Na década de 40. De 1940, né? A gente está falando do milênio passado, hein, gente? E aí ele foi desenvolvendo, e aí as indústrias começaram a beber dessa fonte. E agilidade também, de alguma maneira, essas pessoas que criaram o manifesto, né? Também beberam, se inspiraram em vários outros ferramentas, como você comentou aqui, né? Kaizen, Kaikaku, esses nomes, todos esses nomes, PDCA, né? Que a gente faz, toda PDCA. A sopa de letrinhas, né? Até que foi... o do Kanban. Até o tal do próprio Kanban, é verdade. O Kanban é uma ferramenta criada originalmente na manufatura, né? E daí, passa-se o tempo, né? Então, para chegar, se você for ver, para chegar até ali nos anos 2000, criando essas ferramentas, passou aí de 1 a 2 décadas, certo? Então, fazer um paralelo aqui, né, com a realidade brasileira e lá fora. Aqui, o que a gente vivia lá na década de 90, né, com a computação? Malemar tinha o PC aqui, né, era 133, né, que não tinha nem 2 GB de memória, nem giga não, era alguns megas de memória, não tem... Meu primeiro Pentium foi um Pentium 90 MHz. Olha. Lá em 90 e tantos, 96. Eu cheguei a mexer, na verdade eu aprendi a mexer com XT. XT, para quem não sabe, depois procurar aí no Google, você vai encontrar, você tinha que enfiar um disquetão grande, assim, de 5,4 polegadas, acho que era isso. E aí você dava boot com o MS-DOS da época, né? E depois você colocava outro disquete para poder ter o programa e você mexer com a tela totalmente verde, né? O pessoal fã de Matrix sabe o que é isso. Toda a tela é verde. De fósforo verde. E eu acabei chegando... Eu vou contar uma coisa pra você. Você acredita que eu fui o primeiro, pelo menos no Brasil, acho, não tem dado história, que criei o primeiro computador com música. Você fazia tocar na placa de... Não, eu tinha um Walkman que eu conectei, botei os fios para dentro assim, abri a capa, botei ele lá dentro, aí eu apertava play do Walkman, o alto-falante saía de dentro do computador, claro que... Você usava... né? Não tinha placa de som, mas a gente fazia, né, botava a rádio, a fita cassete da época, ou o CD também tinha, apertava play, o fone de ouvido estava dentro do computador, aí saiu o som ali. Muito bom. Para quem tá acreditando que isso é verdade o que eu fiz, tá? Mas é piada que eu criei o primeiro, né? Não tem nada a ver. Isso aí não é o computador com áudio. Para provar o quão analógico nós estávamos e os caras lá fora tão mais avançados, já tentando resolver problemas, né, reais, né, através da computação que a computação já tinha gerado, certo? Então, eles experimentaram bastante essas ferramentas. E aí, começa a se popularizar, né? Só que é aquela coisa, pô, o cara tá usando um tal de XP, o cara usando um tal de Scrum ali, eu quero trazer isso para minha empresa também. Eis que Uncle Bob, né, e mais os demais amigos ali surgem e falam assim, não, vamos fazer o seguinte, vamos se reunir, a gente que está criando essas ferramentas, vamos criar um manifesto, vamos criar um negócio aqui que ordene a casa, porque não se trata só de ferramentas, não se trata só de usar um método, né? É mais que isso. A gente trabalha com uma quebra de paradigma aqui. E é isso que surge o Manifesto de Desenvolvimento Ágil de Software que a gente acabou de apresentar, né? Beleza, surgiu. Então já mostra quanto de atraso que a gente está. O que acontece depois dali? Para dali 10 anos vir esse tal desse site Alago Horse do Manifesto, né? Começam a surgir então as escolas, né, dessas ferramentas. Eu vou dar o exemplo do Scrum, porque o Scrum ele
tá mais para a nossa cultura, né? Ele é mais forte, ele é mais. Aqui no Brasil, né, ele foi bem mais difundido do que todos esses outros aí, como algum exemplo que eu vou dar, Crystal, Ruby Rails, né, também pode ser. XP também veio. XP né, também mas veio. Quem pegou, e pelas certificações que a gente vê aí, todo mundo indo atrás, em métodos, né, e frameworks, a gente vê que o Scrum é muito forte. Não preciso nem trazer, acho que, dados, né? A gente pode até considerar, na sua opinião, mas quando a gente pode considerar que o Scrum, pelo menos no Brasil, foi o grande motor para trazer agilidade, porque de alguma maneira. Eu acredito sim. Eu cheguei a gravar um vídeo sobre isso para explicar o porquê que todo mundo começa agilidade com Scrum e Kanban. Fica aí a dica. Estou para lançar esse vídeo, preciso editar ele. Mas Pô, já ia falar, cadê o link para a gente botar, compartilhar, mas não tá aí. Mas eu vou trazer os motivos, então não vamos abrir esse parênteses aqui, né? Mas sim, foi forte, né? Aconteceu aqui no Brasil, foi ali em meados de 2005, 2006, mais ou menos. E aí o que acontece? Veio um manifesto, beleza. Surge a necessidade das pessoas se adequarem às ferramentas, né? Porque, de novo, uma quebra de paradigma, uma forma nova de trabalho. Então surge a tal da Scrum Alliance, né? Dando um exemplo aqui do Scrum. Passa um tempo, surge a Scrum.org, começa a dar as certificações para as pessoas, entre outras, né? Obviamente tiveram outras. E aí surge talvez o primeiro vilão, que é um termo que a gente nem citou aqui ainda, que é um tal de complexo industrial ágil. Já ouviu falar disso? Eita, complexo industrial ágil. Pensei já aqui naquela região da cidade, onde tem um monte de indústria, e aí a gente está falando de de uma economia para fomentar essa agilidade, que aí eu vou botar entre aspas aqui, porque a gente está falando de Dark Agile, daqui a pouco a gente vai mergulhar. É isso mais ou menos, Marcos? Estou certo aqui? Exatamente. Começou a rolar uma pausterização, né? Uma plasticidade aí da questão da agilidade. Por quê? Porque essas empresas, elas viram, opa, oferta e demanda. Esses caras têm as ferramentas. Né? Eu vou lá, me certifico e viro um treinador certificado. Eu faço a minha empresa e saio vendendo, e saio falando, né, o que fazer, como fazer. Outras pessoas começaram a olhar a agilidade e falar, pô, eu vou criar minha ferramenta também, vou criar o meu jeito de fazer, né? E aí você vai ter versões, por exemplo, do Scrum em outros contextos, de empresas grandes, né? Eu não vou citar tanto aqui para não dar tanta polêmica, mas a gente tem uns carinhas aí bem parecidos aí de umas empresas grandes. Tô brincando. Quer dizer, um exemplo que dá para trazer aqui é que criaram até não é um Babu, que nem um o PMBOK, que é aquele livro onde tem do gerenciamento de projetos, né, onde tem todas as práticas, vou colocar aqui lá dentro, né? Criaram até um desse para o próprio Scrum, dando um exemplo, tá? É um exemplo aqui para todo mundo, mas tem outros métodos e frameworks que também tem algo parecido. E aqui, né, Marcos, a gente tá falando que é bom ou ruim, a gente só tá contando que existe, que até o momento existe. Começaram a fazer, igual eu disse lá atrás, nem tudo se cria, tudo se copia, começou a continuar essa ideia e aí começa, né, a fomentar. Pô, qual que é a bola da vez? Qual que é a ferramenta tal? Mas tá todo mundo se destacando com isso porque é ágil, aí começa a confundir com aquela coisa de ágil ser rapidinho, né? Ah, você consegue ter entregas em ciclos mais curtos. Pô, isso aí chama muito a atenção. E aí as pessoas vão atrás. Só que elas começaram a olhar muito mais a coluna do lado, que é o processo e a ferramenta, do que pensar no indivíduo. Elas começaram a olhar muito mais na questão da documentação da coisa, você tirar uma certificação e você rodar o método, do que pensar no software em funcionamento em si, né? Então os caras ficaram focando muito mais numa coluna do que a outra. E aí começa a surgir essa coisa do Dark Agile, porque as pessoas elas iam só no método, elas queriam destaque. Eu quero ter um contrato, eu não quero pensar se isso vai ser bom ou não. Eu quero o tal do contrato, eu vou fazer a minha negociação aqui e vou falar agora que eu sou ágil só no nome. Então começam a surgir os primeiros artigos falando, opa, não tá legal isso aqui. Um dos que começaram a bater mais forte nisso foi o Ron Jeffs, que é o criador do XP, e você vê que ele não tá batendo no Scrum, mas ele fala do Dark Scrum. Ele fala, gente, isso aí não é o Scrum que eu conheci lá dos meus amigos, do Ken Schuber e do Jeff Sutherland. Né? Isso aí tá indo para uma outra linha e tudo mais.
E aí são vários, mais vários. Eles teve gente até que chegou a culpar a Atlassian, né, a dona lá do Gira, falar porque ela fez as ferramentas ali, que Gira, que Ela se adaptou a adapta ferramenta Gira para o uso do Agile, né? Que estava tendo isso. necessidade. E aí começou a falar, foi vocês que começou a industrializar coisas e pausterizar as coisas, porque agora as pessoas querem a sua ferramenta assim, assado, tal, tudo. E tem uma nota falando, nós não somos culpados, a culpa é do complexo industrial ágil. Então, se você Caraca, a Trajan falou isso? Se posicionou. Tem um artigo de uma moça lá dela, lá, e ela vem explicando, falando tudo, falando, a culpa não é do... E ela chega a falar, será que o ágil, ele... E é recente essa publicação, inclusive. Será que o ágil, ele é up to date? Ó, o meu menino entrando ali, tchau. Não vi ele. Up to date? Bernardinho? Não, você tá falando... Não, filho, não usa aqui não, filho. Vai lá em cima, por favor. Que coisa, né, cara? Volta lá pro videogame. O up to date. Ao vivo, gravando, a gente tá fazendo ao vivo aqui. Estamos ao vivo, é isso aí. Estamos em casa, né, cara? Essa é a grande verdade, estamos em casa. É o home office. E aí, na gravação. Tchau. Voltando aqui. E aí o ponto, Marcos, você tá falando aí, poxa, ela... Que o complexo industrial ágil, eu acho que é um dos pontos aqui que a gente tem que trazer. Querendo ou não, existe o lado comercial, né? Sempre vai existir em qualquer método, framework, vai ter esse lado comercial. E a gente sabe que tem pessoas que vendem como a milagrosa solução. Faz isso aqui, você vai ganhar, sei lá, 10, 15, 20 mil. Faz a certificação que você ganha essas coisas, né? A gente sabe dessas coisas. Mas o ponto aqui que eu queria trazer para você é a demanda. Você acha que teve pessoas que pensaram mesmo sobre tipo, vamos criar o complexo, vamos criar esse... Ou foi naturalmente a demanda foi surgindo e eu isso acho foi que acontecendo? tem a lei da oferta e demanda, né? Tipo, a coisa surgiu, simplesmente. Virou um monstro, né? E que, infelizmente, a gente importou esse monstrinho para cá, né? Isso acontece muito, principalmente aqui. Lá eles ainda tiveram... Por isso que eu citei bem esse gap de datas, as 2 décadas antes do manifesto e agora as novas 2 décadas após o manifesto. Querendo ou não, lá fora eles tiveram 40 anos para explorar essa brincadeira toda. Né? Não precisa ser 40, mas não precisa pegar... Eles têm 20 anos aí, seja para antes ou para depois, né? Ou no meio termo ali, para experimentar tudo, para ver as ferramentas, para ver o que dava certo, o que dava errado. A prova é que o Scrum Guide ele foi revisto mais de uma vez. A gente tem aí a última versão que tinha era de 2017 e a nova versão é a de 2020. Saiu agora recente, né? E olha que interessante. Ele vem, né, o Scrum Guide, bem lapidadinho, bem bonitinho, tentando ser o menos prescritivo possível para não ser confundido enquanto método, ser entendido como framework, ou seja, mostra que, ainda que você deixe bem claro que é algo empírico e tudo mais, as pessoas, elas batem o olho e trabalham de forma metodológica, processual. Então, se já tem essa dificuldade de entender, imagina alguém vindo e vendendo para você, falando, isso aqui que é Agile, isso aqui que é método ágil, isso aqui que é tal coisa. Então, cria as pessoas sem conhecer e entender as coisas. Né? Então, lá fora se divulgou bastante sobre isso, se falou bastante disso. Até por isso que teve esse tal de Dark Manifest Agile. Né? E a gente tem publicações N's, e praticamente quase todo ano sempre tem. Recente voltaram a escrever, desde 2018 estão voltando a escrever sobre isso. E eu gostei da sua colocação que você falou, né? Eles tiveram a oportunidade, vamos colocar assim, de estar experimentando aí o próprio Agile durante vários anos, né? Até porque quando a gente pensa historicamente, né, que a maioria não se recorda, mas na década de 90, já no próprio Estados Unidos, fibra ótica começou a se espalhar por causa da internet que estava crescendo e aqui no Brasil ainda estava começando, né, começando a ter cabo discado, né, internet famosa discada. Né, a gente começou a ter. Só lá em 2000 é que começou a aparecer os primeiros DSLs, se eu não me engano, né, nas grandes cidades com uma velocidade um pouco melhor, que nada comparado com hoje, né? Nada comparado, mas que era um pouco melhor. Enquanto eles já estavam rodando lá muita coisa, né? O ponto que você trouxe, Marcondes, que é muito interessante a gente olhar, né? Que
por que pegou, cara? Essa é uma das discussões, assim, né? Por que a moda virou moda, ou pegou o Agile em si? O que você acha? Então, Mais vamos uma vez lá. aqui, só para todo mundo aqui, a gente tá batendo um papo, colocando opinião pessoal, tá, gente? Nada inferindo, dado histórico aqui, é da nossa experiência, né, Marcos? Eu vejo de duas formas, né? Por isso que eu falei, vamos marcar um paralelo aqui, colocando que o Brasil até então, oficialmente, né, não conhecia agilidade, estava num tempo muito analógico e tudo mais. A gente foi conhecer logo ali depois, já entre 2005 e 2006, mais ou menos. E, inclusive, foi através de um evento de Scrum, que não foi só Scrum, mas trouxe um evento oficial de Scrum aqui no Brasil, tal. Os primeiros gurus ali da agilidade brasileiros Treinamento, estavam na lá. verdade, né? Historicamente, É, até se não me engano, foi um treinamento e que aí foi ali trouxeram. começa a explodir. Só que olha que interessante, a gente ouviu falar do tal do Scrum já com o ágil junto. E com uma série, sabendo que tinha uma série de ferramentas. Ah, Então, perfeito. Você está colocando o paralelo de que lá nos Estados lá, Unidos, nos primeiro países, eles viram as primeiro eles tiveram ferramentas, isso aí, as os ferramentas, métodos, a experimentação de um novo jeito, para depois, quando veio entender que tinha que fazer aquele, é um o manifesto manifesto, para seguir isso aqui, que todo para mundo ali dali que evoluir. trabalhava, até com uma curiosidade para todos, cada um que participou lá, eles trabalhavam de uma maneira diferente. Um usava Scrum, outro usava XP, outro usava as suas criações, né, o seu jeito de fazer diferente, e eles Algumas chegaram pessoas num senso brincaram de comum. forma híbrida também. Isso, também teve isso, e aí eles, naquela reunião, bom, todo mundo tem sua diferença, mas o que a gente tem de igual que faz isso funcionar, né? Foi onde eles olharam para o que era parecido, igual, e onde saiu o manifesto. E a gente não teve essa experiência. A experiência Perfeito. nossa já foi direto com aqui a receita de bolo. O Exato. ferramenta e o manifesto. Bora fazer. E aí, aqui meio que é vomitar tudo de uma vez. E tá acontecendo muita coisa ao mesmo tempo. Porque lá continuaram lançando novas ferramentas, como continuaram surgindo métodos, e aí no caso a gente vai ter o Kanban meio que na mesma linha de tempo, a gente vai começar a ter o tal do o livro lá da Startup Enxuta, que aí vem falar do Lean Inception, aí aqui a gente tem o Inception do Paulo Caroli, né? Que é o contrário, o do Paulo Caroli que é o Lean Inception, né? O lá É o Inception, né? Para você, Inception é uma técnica para você descobrir novos produtos, né? Validar para depois começar a botar em produção. E aqui no Brasil foi criado ali Inception. A gente tem o Sprint Design, que é o modelo Google, que assim, e são coisas muito parecidas, né? E foram feitas muito próximas, não dá para falar quem veio primeiro, o ovo ou a galinha, mas enfim, essas coisas estavam todas acontecendo tudo de uma vez, e o Brasil só assim, recebendo numa enxurrada. E aí, se lá teve esse problema do complexo industrial ágil, aqui também teve. Tiveram as empresas que, obviamente, viu a oportunidade de lei de oferta e demanda para ajudar e falar, não, vamos certificar, vamos, né, aqueles primeiros signatários, não, mas os primeiros gurus, vamos chamar aqui, que estavam lá e queriam experimentar, experimentaram, vivenciaram, executaram nas suas empresas, e talvez esses são os que são os mais respeitados até hoje, né? Aqueles que formaram empresas que realmente estão certificando, têm prática e tudo mais, mas tiveram aqueles que, deixa eu juntar aqui o Lé com o CRE e aproveitar, e saíram vendendo, né? Algo sobre agilidade e as pessoas sem entenderem o que era de fato a agilidade, o que é de fato um Scrum, e aí você tem todo tipo de bagunça, né? E aí começa a ter essas falácias, né? Métodos ágeis, ou erros, né? Semânticos, né? Métodos ágeis, metodologia ágil e por aí vai. Então é daí que começa a degringolar a coisa aqui também. Eu gostei do termo que você trouxe aí, cara, de métodos ágeis e metodologia ágil. Eu queria que você explorasse um pouquinho mais aí pra gente. Bom, logo no início, eu disse que eu entendi a agilidade enquanto um modelo, né? A gente pode chamar de mindset, porque algumas pessoas não gostam. Não é mindset, é modelo de pensamento. Mas é porque a palavra mindset, ela realmente ela é um pouco mais abstrata, você não consegue traduzir num único termo. Então, eu gosto de falar até que o mindset tem muitas vezes com cosmovisão, a sua forma de enxergar o mundo e tudo mais. Então, eu vejo agilidade muito desse. Pode falar. Não, desculpa. Não, eu quero perdão, interromper você. Não, mas acho que eu consigo compartilhar com você a tradução mais próxima que eu encontrei da palavra mindset é mentalidade. E aí, Mentalidade.
quando você olha o dicionário mentalidade, um dos seus significados lá é hábito psíquico. Então, é o hábito, a maneira que você pensa psíquico, né? A maneira que o hábito que você tem de pensar. Exemplo para todo mundo entender aqui é tipo assim, sabe aquela pessoa que sempre olha o lado ruim do copo, da coisa que está acontecendo? Né? Então, o mindset dele, o hábito que ele tem é sempre olhar por essa visão, a maneira que ele pensa, a maneira que ele faz. E aí você pode mudar esse jeito. Aí o mindset é você sempre ter o hábito de tentar olhar de uma outra maneira, né? Ou a mentalidade de como o seu cérebro até trabalha. Acho que seria essa. Ter que ficar explicando isso toda vez que você vai falar que você tem que ter a mentalidade, a psique da agilidade. Tipo, é muito mais fácil falar mindset, acho. Fica até bonito, né? Também tem esse lado nosso brasileiro aqui que gosta de falar as palavras em inglês, né? Buzzwords e tudo mais, né? Isso, a gente curte falar as coisas. Em vez de chamar de cachorro quente, chama hot dog. Né? E aí tem uns, até a curiosidade, tem uns até não tem nada a ver, né? Como outdoor. Você sabe o que é outdoor? Se você chegar para um gringo, um americano, um inglês. Não é a mesma coisa que lá, né? Não tem nada a ver. Outdoor é fora da porta, então para fora. Tá outdoor, tá para fora. E quando você chega lá e quer ver um outdoor, quero contratar um outdoor, quero colocar minha propaganda no outdoor aqui do Brasil. Lá chama billboard. Tem nada a ver. E a gente gosta disso, mas estamos aí, é isso aí. Então vamos nos adaptando à realidade. E aí, Marcondes, o que chega? Essa questão do mindset, né? Isso. Então, eu penso muito dessa forma, né? Então, é a forma de pensamento que eu tenho voltado para agilidade, para os valores e tudo mais, essa quebra de paradigma. Agora eu não lembro qual era o restante da pergunta, desculpa. Não, eu ia perguntar o seguinte: esse ponto do mindset, como a gente não teve o experimento lá atrás, antes de vir, perfeito. Tudo veio como receita de bolo. Aí voltando até um pouquinho lá, mas o ponto que eu queria trazer agora é para o outro lado. Cara, como é que a gente consegue distinguir o Dark Agile e o Agile? Consegue dar aí? Receita de bolo, né? Estou pedindo para ele uma receita de bolo. Mas tem como a gente olhar esses padrões? Assim, o que a gente consegue? Quem estiver vendo, independente se você está ouvindo aqui por causa da agilidade ou não, se você já pratica agilidade ou não, né? Como que a gente pode dar aí uma ou duas dicas de identificar que aquilo está indo pro... Opa! Tem um switch aqui na minha região. Aí se você não entendeu o que é o switch que eu falei aqui, então o Lord Switch. É switch, né? Eu falei certo, né? O Lord Sif. Não. É Lord Sif. Lord Sif, tô pronunciando errado aqui, né? O Lord Sif aqui, como é que a gente pode... você pode olhar lá no Star Wars, tá? Você vai ter que entender o que é a analogia aí. Né? Mas é como se fosse o Jedi, o grande mestre do lado negro da força, né? Do Dark Agile, ou do Dark Force, no caso. Bom, a dica ficou bem lá no início, né? Mas é óbvio, eu não preciso falar, então eu tenho que pegar e usar o Manifesto Ágil, lá, o agilemanifesto.org, como minha Bíblia. Não, não é isso. Mas vamos sempre procurar o original. E entender, por exemplo, entender esse histórico, por que as coisas aconteceram e tudo mais, e entender que tem essa quebra de paradigma, né? Essa mudança de pensamento, é o que nos resguarda para não ficar preso a essas questões dos processos e tudo mais. Então, o próprio ágil, ele se modernizou. Muitas outras pessoas começaram a traduzir e chamaram de Modern Agile, tem o Heart of Agile, enfim, tem outras coisas aí que as pessoas foram criando e tudo mais, mas a gente tem que sempre voltar para a essência, entender ali a necessidade, está ligado com o quê, e como eu disse, está ligado a pessoas. Se eu não ficar me prendendo a ferramentas, se eu ser agnóstico, né, e inclusive tem esse movimento, não sei se você conhece, do Agnostic Agile, também é um link que pode compartilhar, eu te mando aí, que é uma comunidade que é agnóstica, de entender e falar, cara, para esse tipo de projeto, para esse tipo de iniciativa e tudo mais, não faz sentido ter esse mindset ágil, faz mais sentido seguir no planejamento, nas etapas e tudo mais, né? Não tem nenhum problema, né? As pessoas até fazem essas coisas de modelo tradicional versus modelo ágil. O que precisa... quanto tempo precisa passar para algo ser tradicional? Porque de agilidade e de ferramentas soma-se quase 40 anos, né? Então, é mais entender que... Desculpa de lembrar de novo, mas gostei da tua provocação, eu quero dar um destaque aqui, porque isso talvez é um best share, hein? Que
Se já tem 40 anos esse negócio... Será que não ficou tradicional? Será que não vai ter um novo e tudo mais? Ele E é eu o acho que tradicional, né? Pô, e talvez uma das falhas das pessoas sejam essa, porque a gente ouviu falar, né, de PMI, o PMBOK, o PMBOK, né, e tudo mais. Enfim, tem tantas coisas, principalmente na área de TI, né? E as pessoas estão sempre se prendendo à metodologia, à ferramenta. E aí começaram a surgir: olha, o PMI não deu certo, o ágil também não vai dar certo. Inclusive, muitas pessoas aqui no Brasil começaram a atacar a agilidade lendo aqueles artigos do pessoal falando sobre o Dark Scrum, o Dark Agile, o Fox Agile, blá, blá, blá. Pegava lá os artigos e falava, ó, quem tá falando aqui, o cara que inventou o XP, tá falando que o Scrum é Dark, mas eles nem liam, eles só faziam isso que era para tentar minar a agilidade aqui, né, para poder forçar mais a questão de PMO, das certificações que as pessoas faziam, mas não tinha nada a ver, né? Porque, de novo, as pessoas estão sempre olhando para o método, qual que é a receita de bolo, qual que é o modelinho. E eu acredito que se a gente estudar a origem, a essência, é o que vai nos ajudar a compreender o ágil e aí, de forma agnóstica, tomarmos a decisão, né? Poxa, eu vou para um Scrum, eu uso um Scrum com um XP, eu uso e por aí vai, né? Eu posso rodar um Scrumban. O que é o Scrumban? Né? O que é essa coisa de Scrumban? O que é só o Kanban? E por aí vai, né? E aí a gente Quer dizer, vai usar a utilizando. ferramenta que te atende conforme o teu contexto, a hora que você está ali, aquele momento, aquela time, área, departamento, sei lá o que você chama, como é que você se divide, subdivide sua empresa aí, você vai usar conforme a necessidade, e não enquadrar todo mundo num. Não, aqui é só esse aqui e vai ter que funcionar para todo mundo. Posso trazer Que... uma polêmica? Vamos lá, polêmica, momento polêmica, traga. De complexo industrial ágil. Eu tô para falar disso aí também, vou gravar vídeo disso aí, mas eu já trago aqui o spoiler. A prova de que existe um complexo industrial ágil, você tinha me perguntado, não, mas você acha que é como é que se diz? Não é pessoal, como é que você falou? É proposital, né? Se o movimento foi proposital ou E foi existem acontecendo, né? Então, eu acredito que acabou acontecendo pela lei da oferta e demanda, mas também tem pessoas que fazem de forma proposital. E o que mais me assusta é que às vezes elas falam daquilo que elas nem sabem. E elas estão vendendo um negócio e que você fala, cara, não é nem, sei lá, se é maldade ou não, é até ignorância, assim, eu vou fazer porque isso aqui que dá dinheiro e tudo mais. E aí a gente começa, de novo, se o ágil ele é um modelo para auxiliar as pessoas a ter um produto em mãos. Se você olhar, é quase um negócio tipo para impactar a sociedade de forma geral. Eu quero que o meu trabalho seja bem feito, eu quero que a pessoa receba um produto bem feito, eu quero que o meu parceiro, né, tenha uma aliança comigo tudo bem feito, enfim, está voltado para pessoas. Por que eu chego para você e falo, sabe qual é o profissional do século, crianças? Ser Agile Coach. Sabe quanto que ganha um Agile Coach? No Brasil, que a gente tem lá de salário mínimo R$ 1.000 e pouquinho, e você falar que o cara consegue ganhar 10 pau, 15 pau, e falar assim, não, vem ser Agile Coach, te ensino em 3 dias, te ensino em 3 meses, em 21 dias te preparo para o certificado do Scrum, você vai virar Scrum Master, ele vai ganhar 10k na mão. Opa, quem não quer um negócio desse? E aí, quem que é esse profissional Agile Coach? O que tem toda a experiência por trás deles que as pessoas não estão levando em consideração para talvez ele ter chegado nesse patamar? Será que ele vale simplesmente porque ele é um Agile Coach, porque ele tem esse nome, porque ele recebe esse buzzword? Então, isso é uma prova do complexo industrial ágil. O que faz, né? Essa indústria da certificação aí e tudo mais. E aí, e é bem interessante essa questão, né? Porque a gente tem uma. É uma faca de dois gumes, né, Marcos? Porque se você pensar assim, por que existe uma certificação? Porque provavelmente uma empresa pede que você tenha uma capacidade, ou desculpa, uma capacitação, né? O conhecimento de algum assunto específico. E aí ela vai, tradicionalmente, eu estou falando já de muitos anos, você iria fazer uma faculdade, porque a faculdade te dá um diploma, um documento dizendo, ou aval, que você passou, então você tem aquele conhecimento sobre aquele assunto. Cursos técnicos também tem isso, cursos técnicos também tem isso, né? Então, preciso saber, por exemplo, montagem de motores de veículos. Você vai lá, faz um curso, você aprende a montar e desmontar completamente, e você sai certificado através daquela empresa.
que você está achando que está acontecendo, cara, hoje, no que a gente está vivendo, das empresas pedirem essas certificações? Porque, na verdade, a demanda existe, não só pelo conhecimento que as pessoas, muitas delas, que eu conheço várias, desejam ter, mas sim tem gente que quer, cara, eu quero canudo, quero certificado para botar no meu currículo, porque aí eu tô apto a ser contratado. Eu sempre fui do tipo, como eu trouxe aqui o histórico das coisas que eu estudo e tudo mais, do tipo de pessoa assim, eu preciso entender antes de sair fazendo. Né? Eu sei que tem muita coisa que é empírica, que é experimental, que é na prática que a gente realmente aprende, né? Mas eu não vou sair falando e cuspindo um monte de coisa que eu não entendo, né? Ou tentando praticar um negócio que eu não entendo. E às vezes as pessoas elas já querem o contrário. Tem outras pessoas que querem já o final, né? A mesma coisa acontece com as empresas. As empresas elas sabem que elas precisam de destaque, elas sabem que ela tem aquela necessidade de estar ali enfrentando o mercado e de repente ela vê esse boom. Agile Coach, Scrum, XP, Kanban, Bli, Blá, Blue, fala, cara, eu preciso disso também. Então, eu preciso de profissionais Agile, né? O pessoal digital. E aí ela, então, assim, qual que é a certificação que pede? E aí eles começam a caçar ali. Preciso que você tenha uma certificação Kanban, preciso que você tenha a certificação Scrum, né? E aí a gente vai tendo as marcas, né, ou propriedades intelectuais ali mais famosas, que são mais respeitadas, né? Então eu preciso que você tenha a tal, preciso que você tenha a tal, e começa a ditar. E aí a pessoa que está se propondo a vaga para trabalhar tem que fazer o quê? Tem que correr atrás dessas. Oferta e demanda, né? Começa também isso, né? Aí vira precisando da demanda. Ciclo. E aí, vendo isso, vai surgir mais demanda de certificação. Aí, opa, então eu também vou fazer aqui. E aí algumas pessoas começam, esse negócio aí tá legal, tá interessante. O que é isso aí? É Fly Levels? Pô, curti esse negócio de Fly Levels. Né? Deixa eu entender. Aí o cara vai lá, bebe um pouquinho da fonte, vai lá, junta uma coisa aqui, junta outra coisa ali, pá, cria o dele e cria o modelinho dele. Sai vendendo livro, sai cedendo certificação e fala: tá aqui, ó. Eu tenho um método, um modelo de pensamento orientado aos flaps do avião. E aí sai vendendo o negócio, entendeu? E assim as pessoas vão fazendo. No Brasil, pior que esse cara, eu não vou ficar citando não, mas assim, eu acho muito interessante que tem um conteúdo interessante, as pessoas que já trabalharam com ele. Eu formei Scrum Masters e eu lembro do meu Scrum Master falando, cara, eu fiz eu posso citar aqui, eu fiz a Scrum Alliance 3 dias e pá, me certificou. Beleza. Ainda saí com algumas dúvidas, fiz a minha prova, passei, mas eu tinha a minha vivência aqui contigo e você me ensinou muita coisa. Mas quando eu fui no curso do fulano de tal sobre Scrum, que era uma certificação, não é tão reconhecida e tudo mais, cara, que também acho que 1/3 do valor ou menos, ele falou, cara, tipo, deram uma sustância. Foi então assim, tinha conteúdo, mas tem um detalhe, o Scrum é da Scrum Alliance, então não tem muito o que você falar, tem lá o Scrum Guide. O meu problema com a ação em cima dessa pessoa em si é por quê? Porque do nada a pessoa cria uma patente, uma marca, o Instituto do Brasil de Agilidade, aí ele cria a certificação dele mesmo, da certificadora que ele faz, para certificar a empresa dele, fica um negócio meio que cíclico. E aí depois ele cria os próprios métodos dele baseado em outras ferramentas. Aí você fica, pô, para quê? Por quê? Né? O que você quer dizer com isso? Então fica uma coisa muito estranha. Então cai, querendo ou não, para a questão do negócio, de você só vender livro, vender certificação e fazer as pessoas pagarem muito por isso. Então, assim, o quanto que você realmente está querendo formar as pessoas, formar as empresas, e o quanto que você está só querendo lucrar, o seu nome está lá no meio e tudo mais. Né? Acho que 2 pontos que eu trouxe, Marcondes, um deles talvez só fazer um complemento do que você disse, é que o Scrum Guide, na verdade, ele é aberto, né? Ele é open source para você usar, né? Só o Ken Schwaber, que é o co-criador, e o Jeff Setter, que é o outro co-criador, é que definem, bate um martelo sobre qualquer alteração sobre o Scrum. Na verdade, eles que fazem isso, né? Claro que ultimamente a gente sabe que eles têm feito as alterações baseadas em todos os vários trainers da Scrum Alliance e da Scrum.org, né?
Então, tem trainers oficiais no mundo inteiro, e aí eles pegam feedback lá, pegam o feedback lá. Mas eu acho que o ponto que você trouxe é a própria substância. Eu acho que eu vou pegar esse ponto. Porque o Scrum, ele é uma das ferramentas, desculpa, deixa eu corrigir aqui. Ele é um framework, que como framework... ferramenta pode deixa eu falar o termo bonito aqui, certo? Framework. Que o framework, ele é incompleto mesmo. Tanto que ele é um frame. Então, um frame aí, para quem não sabe, é igual pegar o porta-retrato. Tá ali o porta-retrato, tem a premissa do limite, e você põe ali dentro o que você quiser, que você precisar. Seria essa a explicação mais simples aí sobre o framework. Só que ele é fácil de entender, né, Marcos? Mas é difícil, porque ele tem o quê? 10, 12, 13 páginas, dependendo. Aí dependendo da tradução que você pegar. 10, 12, 13, 14, 16 páginas no português, talvez. Mas para você ver aquilo funcionar, como você mesmo disse, né? É pessoas. É muito mais pessoas até do que simplesmente seguir ali a receita de fazer uma reunião A, B, C, D, e começar a executar aquilo exatamente através daquele ponto de segue o receita de bolo. Porque ele é incompleto, né? Ele tá, se você for ver, ele precisa de algo mais aqui. Isso gera o mercado, né, cara? Faz sentido? Vai gerar o mercado de... Vou trazer 2 pontos aqui, né? Vamos pegar já o Scrum, que você acabou de falar do Scrum Guide. Até a versão 2017, o Scrum Guide falava que o Scrum ele era baseado no pensamento empírico, no empirismo, ou seja, experimentação. Tá. Como eu estudava e tinha entendimento que ele foi baseado lá atrás no Lean, e daí, se você olhar o Scrum, o arquétipo dele, a estrutura dele, ele é um ciclo PDCA, e as suas expressões são Kaizen, melhoria contínua, né? E ainda poderia dizer, ele provoca um Kaikaku, se não um Kaikushi. E aí quem não está entendendo nada são as sopinhas e letrinhas do Lean. Então ele tem muito do Lean, que é aquela coisa, ele força uma revolução, ele força marretar e quebrar a coisa toda. Por isso, inclusive, que é uma das dificuldades e complexidades de você trabalhar com Scrum, né? Não é simplesmente um método que você usa ele como receita de bolo e acabou. Beleza. Trouxe essa questão. Então, você entender essa essência já ajuda. Eu acabei de falar do Lean. No novo manifesto... 2020, né? Desculpa, no o novo guia Scrum do Scrum. Guide, ele fala que é baseado no empirismo e no Lean Thinking. Aí finalmente assumiram e tudo mais. Que talvez, e aí indo para o meu segundo ponto, talvez seja algo culpa do nosso amigo Jeff Sutherland. Porque se você estuda as escolas, né, da Scrum Alliance inicialmente, aí depois surgiu a Scrum.org, depois vem lá a Scrum.inc, que essa sim é a empresa privada do Jeff, né? Então, Inc é do Jeff, Org é do Ken Schuber. Né? E a no final, deixa eu só colocar aqui para quem está ouvindo, né? Que o Scrum Alliance foi os dois que criaram, né? Mas, pelo menos essa história, tá bom? Pode, se tiver alguma correção aí, se alguém souber, comenta aí, compartilhe com a gente. Mas essa é a informação que a gente tem da história. E aí, só que o Scrum Alliance sem fins lucrativos, né? Uhum. E aí, depois o Ken criou o Scrum.org, apesar de chamar org, ele tem lucro. E a Scrum Inc., depois de muitos anos, o Jeff criou, que também tem lucro. E se você estudar o material delas, e aí eu até dou a minha opinião aqui, eu sempre gostei mais da Scrum Alliance, porque eu sempre achei ela muito mais voltada para o que estava no Scrum Guide. O básico ali, aquilo ali, acabou. Ela não abria precedente para tantas coisas, apesar de matérias, artigos e tudo mais. Se você vai para a Scrum.org, eu vejo tanta inserção de questões de agilidade, começa a criar tipo uma carreira de PO, os pontos do Scrum Master, e tem tanta coisa de, às vezes, experimentações tão individuais de algumas pessoas, e como dos profissionais que atuam, e como as pessoas são muito, como é que falam, metodológicas, elas batem o olho naquilo e elas acham que é assim que tem que fazer. Que o PO ele tem aquela carreira que tem que seguir o PO Proxy, o PO Scriba, o PO não sei o que lá, até virar o PO empreendedor, e as pessoas vão muito nesse sentido, né? Então a Scrum.org, eu gosto muito do material, acho que tem muita coisa, mas por que eu estou trazendo esse ponto? Que é para mostrar assim, eu não estou pegando no pé porque é brasileiro que está copiando, não, é porque até eles lá, eles experimentam e vão vivenciando as coisas e vão colocando aquilo que eles acham. E na Scrum.inc, você tem fala muito do Lean Thinking,
né? Fala muito ali dos princípios do Lean Thinking e tudo mais, que é um pouco a linha do Jeff, vamos dizer. E aí, por que eu estou dizendo isso? É que se você vai conhecer a fonte e vai entender isso, aí você começa, aí volta naquele tema, que é olhar a ferramenta de forma agnóstica, né? Tipo, não vou empreender aqui porque Jeff é meu Deus e é meu senhor e vou ficar com ele. Não, mas o que, que é o melhor para mim? Faz sentido? Por que, que eu uso isso? Por que, que eu estou usando aquilo? Né? E por aí vai. Então, eram esses pontos que eu queria trazer, para a gente não cair nesse ágil flácido e falar, não, porque CPO é ser assim, assim, assado. Primeiro você tem que ser o escriba, para depois ser o proxy. Tipo, não, gente. Não foi assim que eu aprendi lá no curso de 3 dias e tudo mais, e o cara acha que isso é ágil. Né? Acha que ser ágil é isso, é colocar um Scrum, é colocar um Kanban, é botar um post-it na parede e tudo mais. Né? E não tem nada a ver. Bom, Lembra que eu posso pegar mais um linkinho vai para lá, amarrar aqui as coisas todas? manda. Lembra que eu até brinquei e falei assim: o pessoal lá no passado experimentou Scrum com XP, né? E aí rodava um tal de Scrum XP. Pois é, a gente tem tantas coisas que as pessoas rodam, né? E falam assim: agora em tempo de pandemia tá difícil, né? Mas quem antes da pandemia, na daily, ficava de pé? 15 minutos. Dele tem que ser de pé, 15 minutos. Eu pergunto, cadê isso no Scrum Guide? Da onde que vem isso? Isso vem do XP, que é o quê? O Stand-Up Meeting, que é a reunião de pé, que é uma reunião de ciclo curto, e era por isso que fazia. E como tinha, o XP e o Scrum acabava casando, pelo XP ter o Pair Program e tudo mais e tal, o pessoal às vezes mesclava uma ou outra coisa. E as pessoas aqui executavam, muitas ainda devem ter executado por muito tempo, sem saber dessa diferença. Porque não sabe o que é o Scrum, não sabe o que é o XP, e estava lá rodando. Sem falar os problemas aí de disfunções com Scrumban, Scrum com Kanban Board, né? Qual que é a diferença e tal, e por aí vai. Eu Muito só fiz bom, esse muito bom. paralelo só para mostrar isso daí, que é o que é você conhecer a essência, porque é isso que vai mostrar você saber trabalhar de forma correta com. E tá trabalhando no lado ágil da força, e não no Dark Agile. É isso aí, muito bom. O lado vem para o lado da força, né? E não do Dark Agile. E aí, o ponto que eu quero trazer para você: nosso tempo sempre corre rápido pra caramba aqui. Marcondes, te agradecer, mas antes de agradecer mesmo, últimas palavras aí que você queria passar para o pessoal. E uma dica para quem está começando e uma dica para quem já está aí nesse negócio de agilidade, independente se você é um CEO ou se você é um Agile Coach, ou se você é um gerente de projeto, se você é um desenvolvedor, se você é alguém da área de RH, não importa onde você está, no seu cargo aí, o papel. Uma dica, então, vamos lá, a dica para quem não é da agilidade? para quem não é da agilidade, e uma dica já para quem já está na agilidade aí, sobre tudo que a gente falou aí. Uma dica para quem não é da agilidade. A agilidade não é simplesmente um método, não é ferramentas, não é uma maneira de fazer e existem outras maneiras e tudo mais. A agilidade eu vejo muito, principalmente na indústria 4.0 que nós estamos vivendo. Né? Então, eu citei um pouco aqui de revoluções industriais e tudo mais, a gente está vivendo a indústria 4.0 e nós temos aí pessoas perdendo emprego para chatbot, né? A gente tem o exemplo da Amazon, que já contrata e manda embora através de robôs, né, de inteligência artificial. Então, se você não está na agilidade, você precisa se reinventar, porque a agilidade, ela, de novo, foca em pessoas, e quando você foca em pessoas, você está falando muito do nosso trabalho intelectual, porque o trabalho manual, até de teclar códigos, isso aí pode ser substituído pelos algoritmos, né, pela máquina e tudo mais. Então, vale muito a pena entender sobre agilidade, aprender sobre essa cultura, que, de novo, não é sobre ferramentas e processos, né? Mas fala muito de pessoas, e quando a gente está falando de pessoas, a gente vai falar dos nossos hard skills, dos nossos soft skills, né? Da parte comportamental e tudo mais. Então, corra atrás, vai entender, não ache que é só uma coisa de TI, é algo que abrange muito mais e pode ser utilizado em todas as áreas, tá? Então, isso seria a dica para quem não é da agilidade. Agora, quem é da agilidade, né? Já está na TI, já ouviu falar, tal, tudo, vai na fonte, vai conhecer, cuidado em papagaiar coisa que, né, vai entender como é que funciona.
Eu sou muito chato nesse sentido, que eu falo para as pessoas assim, né? Quando a gente vai tirar uma habilitação, né, a gente aprende a dirigir ou a gente é preparado para tirar uma habilitação? Para sair com a carta na mão. Então, pensa quando você for tirar sua certificação, quando você for querer colocar agilidade na sua empresa e tudo mais, o porquê que você está fazendo aquilo, né? E entender o que de fato, né? No caso do carro, né? Dirigir, andar, trocar uma marcha, ter noção, né? De espaço, de ambiente e tudo mais. Então é isso, procurar um pouco entender mais as coisas antes de sair fazendo aí, atropelando um híbrido, fazendo do meu próprio jeito. Não, entende que tem essa quebra de paradigma, que é isso que vai ajudar você a trilhar o caminho da agilidade. Muito bom, muito bom, muito bom. Marcondes, quero te agradecer de coração. Como eu falei, o tempo passa muito rápido. O papo foi legal, ver um pouco aí da história, desse complexo industrial ágil, né? E claro que a gente não tem a solução aqui, né, Marcondes, para resolver o problema do complexo industrial ágil, que querendo ou não, se retroalimenta de várias maneiras, né? E, cara, muito obrigado. Espero que seja o primeiro de muitos aí. Fica aí o convite para um próximo, para a gente bater um papo sobre vários assuntos que a gente consegue colocar. Pessoal, eu quero agradecer você que está aqui ouvindo, vendo a gente também. Assina o canal, deixa o seu like, vai lá no Instagram, tá bom? Vamos botar no ar aqui, canal Mundo Compartilhado. Cadê? Tá aqui, vamos botar na tela aí, ó. Instagram do canal Mundo Compartilhado. Assina ele, compartilha com os amigos também lá. Tá tendo best shares, né? Que são os cortes aí dos melhores momentos, dos melhores compartilhamentos que a gente tem nos vídeos que a gente tem gravado. Agradecer aqui a Alexandre e a Paula, que estão aí fazendo esse trabalho no Instagram, de cortar a comunidade aqui do Mundo Compartilhado. Assina o canal aí, se você gostou, deixa o seu like. Se você quiser também compartilhar, manda e-mail para a gente aqui, ó. Pra você gravar com a gente aqui, a gente manda o convite para você, canal mundocompartilhado@gmail.com. Manda aí para a gente, entra em contato conosco que a gente fala com você. Beleza, Marcondes? Dizer alguma coisa aí? Tchau pra galera. Quero só agradecer, o JR, por essa oportunidade, por esse bate-papo. Conversar contigo também é muito bom. É muito legal a troca de experiência e tudo mais. Deixar, né, para o pessoal, eu sei que meu LinkedIn passou aí, mas eu também tenho as minhas redes aí do The Agile Force. E Tá aí passando. Se procurar pelo Linktree, tem todos os links lá. O podcast, Instagram, o Twitter. Onde você me procurar lá como The Agile Force, vai achar. Vai ter acesso aos meus artigos, ao podcast, ao material que eu tenho colocado. Eu sei que eu estou defasado um pouquinho aí, mas eu estou voltando. Fiz uma mudança aí para o sul de Minas. Aí. Espero que agora eu tenha mais tempo para trazer conteúdo para o pessoal. E é isso. Só agradecer mesmo. Muito obrigado. Precisando de ajuda, estou à disposição. Adoro ajudar, adoro compartilhar. Aprendi que um dos erros do fracasso é você reter conhecimento. Logo, um acerto, né, para você chegar ao sucesso, é você ter generosidade intelectual. E é isso que eu quero estar fazendo, compartilhando aí o máximo possível do que já estudei e já experimentei. É isso. Bom, Marcondes, um abraço aí para você, tamo junto. Que a força esteja com você. Que a força do ágil esteja com todos vocês. Isso aí. Que a força do ágil esteja com todo mundo que estiver assistindo. Um abraço e a gente se vê no próximo vídeo. Um abração, falou!